Antes de mais nada, né, quem sou eu para poder te dar essa dica aqui? Bom, meu nome é Rodolfo Dal, tenho 27 anos, aos 24 fiz o primeiro milhão na internet e de lá para cá já foram mais de 8 milhões faturados. E hoje nesse vídeo eu vou te falar, com base na minha experiência, o caminho que eu acho, né, os fundamentos que eu acredito que são essenciais para você conseguir conquistar seu primeiro milhão e ter aí a vida que você sempre sonhou, conseguir ter prosperidade e sucesso na sua jornada. Bom, bora lá então. Primeira coisa, mude de ambiente. Muitas das vezes a gente cresce numa cidade, igual por exemplo eu sou do interior, a percepção que as pessoas têm de você naquela cidade é totalmente diferente de quem você se torna. Você tem ali um desejo de crescer, de mudar, de fazer diferente. Só que o ecossistema que você vive, as pessoas com quem você compartilha esses sonhos, as pessoas que estão ali no seu dia a dia, elas não têm a mesma visão e elas têm uma visão de você do que você foi até ali. Então se você é uma pessoa que muitas das vezes não conseguiu conquistar nada na sua infância e adolescência, ou né, muitas das vezes as pessoas desacreditavam de você, você não era bom em muita coisa, ou não era bom na escola. Na hora que você começar a falar esses sonhos, as pessoas vão fazer chacota de você, vão desacreditar, vão falar mal de você pelas costas. Foi isso que aconteceu comigo. Nunca fui um bom aluno na escola, era nota 6, 7 ali para passar meu ano, não levava muito a sério. Sempre estudei escola particular, mesmo morando no interior. Então, sempre que condições boas, fui privilegiado, deixo sempre muito claro. Minha mãe sempre me deu tudo que ela podia, tudo muito melhor. Então, tem outros vídeos que eu falo aqui né, no YouTube sobre um pouco da minha trajetória. Mas uma das coisas que me puxava para baixo eram minhas amizades na época que eu era jovem, adolescente, vamos dizer assim. E a primeira coisa que eu fiz foi começar a me afastar um pouco dessa galera, porque a mentalidade era diferente. Eu estava em outra frequência, os caras estavam num momento de vida diferente do meu, e eu queria prosperidade, queria buscar pessoas que tinham a mesma visão que eu tinha. E aí acabei começando a me relacionar com pessoas mais velhas, mudei de cidade, né, vim para morar na capital, para poder buscar mais acesso às coisas. Comecei a me envolver com o mundo dos negócios, né, participar de eventos, participar de palestras, e troquei totalmente o meu ciclo de amizade. Quando eu vi, meu ciclo de amizade tinha tipo 5, 7, 10 anos mais velhos que eu, e eu estava frequentando esse ambiente ali com empresários já bem sucedidos, empresários que estavam começando também a jornada, e comecei né, a me relacionar com essas pessoas e a absorver o máximo que eu poderia absorver naquele momento. Isso aos meus 18, 19 anos, né? E aí, aos 20, abri meu negócio e comecei a empreender. Então, mudar de ambiente é muito importante para que você possa começar a pensar fora da caixa, ver coisas diferentes que já viu até então, para que você consiga, né, de fato, destravar aí o seu potencial e começar a trilhar uma nova jornada. Bom, segunda coisa, eleja mentores e siga seus passos. Quando eu comecei a entender o que é empreendedorismo, comecei muito através do YouTube, né? E aí eu comecei a consumir conteúdo de pessoas específicas, para entender o que as pessoas fizeram para chegar onde elas chegaram. E com base disso, essas pessoas foram meus mentores ali, mesmo não me conhecendo, né? Porque eu comecei a acompanhar tudo que as pessoas falavam, a trajetória de vida delas, os pontos altos, os pontos baixos, comprei livros dessas pessoas para entender melhor o que aconteceu na jornada. E isso foi fazendo com que eu aprendesse com essas pessoas o passo a passo, como que eles cresceram, como que eles conseguiram chegar onde eles chegaram. E comecei, né, de fato, a implementar os passos que eles fizeram também na minha vida, né? Tentar seguir o máximo dos passos deles. No sentido de, tipo, se ele teve sucesso e fez isso, é muito provável que se eu fizer também, eu vou conseguir ter sucesso. Então, comecei a ver essas pessoas, ver o que eles tinham em comum também. Óbvio também que você não vai virar uma cópia da pessoa, né? É sempre importante você ter suas referências, mas também adaptar para sua realidade, para o seu eu, né? Sua personalidade, para que você não seja também uma cópia de uma pessoa, seja um robôzinho ali seguindo passo a passo. Mas sim ter pessoas que abram sua visão, né? Abram sua mente para que te mostrem um caminho onde você quer chegar. E aí, o terceiro passo, né? Você já mudou de ambiente, já elegeu aí seus mentores para você seguir eles, agora você vai trabalhar muito a sua mentalidade, porque você precisa de foco. O foco ele vai determinar o quanto de energia você vai alocar em uma coisa e vai fazer aquela coisa virar. Nesse momento de vida é muito fácil a gente ter distrações, é muito fácil a gente ter muita opção na mesa, né? Vai surgindo oportunidades, pessoas vão querer te ter próximos, ainda mais se você é um jovem que demonstra ali que tem um potencial, pessoas vão te fazer propostas, você trabalhar com elas e coisas do tipo. Então é importante você ter foco, saber onde você quer chegar. Óbvio, você tem muito tempo para você aprender, para você errar ainda, até os 25 anos mais ou menos, você pode gastar energia errando, testando, aprendendo, mas é importante você saber, a princípio, o que você quer conquistar, qual que é o caminho que você quer trilhar. Por exemplo, quando eu comecei, eu queria desenvolver uma startup, que é um negócio baseado em tecnologia, né? E isso me moldou todo o ecossistema que eu me relacionava, as pessoas que eu me relacionava, os eventos que eu frequentava, os cursos que eu comprava, e foi o caminho que eu escolhi para me desenvolver, e absorver conhecimento e botar em prática, né? Então, isso é importante para você ter o foco e manter esse foco até você conseguir conquistar, né? Sair do primeiro degrau e ir para o segundo degrau. Depois do segundo degrau você vai começar a abrir o seu leque de oportunidades, então outras coisas vão surgir e você pode de fato começar a empreender, diversificar e tudo mais. E aí o quarto ponto, ele está ligado muito com esse terceiro ponto, que é basicamente você focar também em uma habilidade e ficar muito bom nela, né? Então, é óbvio que você pode ter várias habilidades, pode saber fazer várias coisas, mas é muito importante você ter uma coisa que você é muito bom, que você é excelente, que você é bem acima da média.
você seja especialista naquilo. E você vai fazer com que essa coisa seja a principal coisa que você vai trabalhar no seu dia a dia para poder gerar resultado. Então, seja essa coisa, negociação, seja vendas, seja oratória, seja storytelling, seja qualquer coisa, marketing, foque numa coisa, uma habilidade específica que você consegue fazer com essa habilidade gere resultado, gere dinheiro. Isso vai fazer com que você prospere, né? Você consiga desenvolver, destravar aí negócio. O quinto ponto é algo mais pessoal. Eu confesso que muitas das vezes eu não consegui, né? Até comecei seguindo até os meus 22 anos, segui muito fielmente esse quinto ponto. Mas depois dos meus 22 até os meus 25 eu dei uma bambeada aí, deixei um pouco a mente virar um pouco e já estava, né, com nível de sucesso, ali ganhando um dinheiro que eu nunca tinha ganhado na vida, então quis aproveitar um pouco a vida. Mas aquele ponto basicamente é sacrificar os seus finais de semana. Quando a gente é jovem, nossa principal vantagem, nosso principal recurso é o nosso tempo. Então a gente precisa alocar esse tempo em algo que vai gerar resultado a longo prazo. Então até os nossos 25 anos a gente precisa de alguma certa forma alocar a máximo o nosso tempo em construir, em fundamentar as coisas, construir as bases do nosso sucesso. Porque é a partir disso que a gente vai começar a colher, né? Então a gente tem que plantar até os nossos 25 anos. É muito importante que a gente sacrifique isso na semana se a gente quisesse ter sucesso acima da média, porque é onde as pessoas vão estar ali fazendo outras coisas que não sejam trabalho e você vai estar ganhando vantagem alocando o seu tempo, que é o seu recurso mais valioso que você tem hoje, né? Ah, Rodolfo, mas eu quero curtir a vida, eu quero me divertir e tudo mais. Eu concordo, faz parte também da jornada. Aproveitar essa jornada é importante. Mas, mais do que aproveitar, é você conseguir aproveitar gerando resultado. Eu concordo que aproveitar é importante. Eu fiz isso, né? Depois dos meus 22 anos, eu acabei aproveitando um pouco mais, até mais do que eu devia. Porque eu virei um pouquinho a chave ali, minha cabeça. Eu tava achando que eu já tava super bem sucedido e tudo mais. E comecei a curtir um pouco mais a vida, ir pra festa, gastar dinheiro com festa, muito dinheiro com festa, na verdade. Mas essa parte é importante a gente começar a pensar, beleza, o quanto eu poderia alocar esse recurso para que no futuro eu possa viver uma vida muito melhor do que essa que eu estou conseguindo viver agora. Por exemplo, faço uma conta com os amigos meus, só em um ano, 2022, se não me engano, eu gastei uma grana com festa que eu poderia ter comprado uns 3, 4 lotes na minha cidade natal. E esses lotes hoje teriam multiplicado de grana. Então, são coisas que a gente precisa ter consciência e é importante que alguém fale isso pra gente. Porque naquela época ninguém falava isso pra mim, né? Poucas pessoas davam esse tipo de conselho. Pô, não vai gastar esse dinheiro todo na festa não. Parece que sai todo final de semana. Eu saía sexta, sábado, todo sexta, sábado eu saía. E pô, era combo, era camarote, era lounge. Então gastava nota mesmo com festa. Eu tinha uns amigos meus muito festeiros. E a gente vivia a vida aproveitando aí o final de semana. Trabalhava pra caramba durante a semana. Por isso que domingo eu geralmente não saía, né? Nem um momento do domingo. Dava sábado pra domingo, dormia o dia inteiro. Domingo descansava, eu ficava em casa descansando. Com energia para trabalhar durante a semana, sexta-feira à noite sextou e meti o pau no final de semana. Então foi um momento ali que eu gastei muita grana com coisas que eram momentâneas, né, passageiras, momentos que ficaram ali, óbvio, guardados na memória e tudo mais, mas hoje eu vejo que é um recurso, foi um dinheiro alocado em algo que eu poderia hoje ter estar colhendo frutos melhores, né? Que não foi plantado uma semente ali de prosperidade. Sexto ponto. Sexto ponto basicamente é assuma responsabilidades. É importante a gente sair de casa cedo, ter conta para pagar, a gente poder ter uma vida independente, a gente consiga assumir a responsabilidade. Porque se eu não cumprir, não consigo entregar os resultados que eu quero entregar, eu não consigo pagar meu aluguel, não consigo pagar minha comida, não consigo pagar minhas contas, porque tudo depende de mim. Eu saí de casa com 17 anos, os primeiros anos minha mãe me bancava ali meu aluguel, meu plano de saúde e minha alimentação, né, o básico ali da vida, porque eu saí para estudar. E logo depois que eu tranquei a faculdade, minha mãe continuou me bancando por um certo período, foi um ano e pouco que ela me bancou, mas assim que eu virei a chave, com 19 para 20 anos ali, comecei a ganhar dinheiro. E aí eu comecei a assumir minhas contas, e aí sim minha mãe parou de me sustentar, né, me pagar minhas contas, e eu comecei a ter responsabilidade de arcar com minhas próprias consequências. Então eu sabia que eu precisaria ter no mínimo básico ali para poder bater minhas contas. E depois disso, o que sobrava aí eu precisaria pensar o que eu faria com esse dinheiro, né? Se eu ia investir em algo, se eu ia gastar, se eu ia viver minha vida. Então aí era um ponto que eu tomava essas escolhas e aí eu teria que tomar escolhas bem conscientes para poder não passar perto, né? Muito importante você assumir suas responsabilidades para que você consiga, desde cedo, saber lidar com o dinheiro, né? Isso é mais do que tudo, é o principal. Sétimo ponto, aprenda a servir para aumentar seu network. O que é servir? Né? Basicamente é o que os americanos chamam de give first, né? Que é entregar algo primeiro, né? Gerar valor primeiro para as pessoas. Então, como que você consegue, através das suas habilidades, através do seu conhecimento, através das coisas que você está construindo, fazer com que outras pessoas se aproximem de você,
gerando valor para essas pessoas. Você precisa ser interessante, você precisa gerar algo para elas, que além de ser uma pessoa boa, além de ser uma pessoa que é legal conviver, sair, fazer alguma coisa com ela, você gera um valor. Você tem esse interesse na pessoa porque essa pessoa vê em você algo de valor que ela possa aproveitar. Isso não tem nada de errado, tá? Cara, eu tenho um negócio, esse cara entende muito de um assunto, e é óbvio que eu me relacionar com esse cara vai me ajudar a abrir portas, vai me ajudar a ter insights e tudo mais. Além disso, esse cara é um cara muito legal, é um cara que é agradável de sair, é um cara agradável de tomar um café, é um cara agradável de me chamar pra ir pro restaurante, sei lá, no quiosque da praia, no domingão, ou pra ir pra uma balada no final de semana. Então é importante esse tipo de relacionamento. As pessoas tenham vontade de estar com você, porque estando com você, elas aumentam também o seu nível, extraindo de você um conhecimento que vai agregar na vida dela. Então isso é muito importante, você conseguir saber o que você é bom, que você pode agregar na vida das pessoas, que pode servir as pessoas de uma forma com que as pessoas se relacionem mais com você e assim comece essa troca de valor. Primeiro você serve, depois você é servido. É assim que funciona no mundo dos negócios e é assim que vai fazer com que você chegue também muito rápido nos próximos níveis. Esse seguindo essa linha, você tem que encontrar um padrinho nesse mundo de negócio. É muito importante você entrar no mundo de negócio tendo um padrinho. Se você não tiver network nenhum, não conhecer ninguém, é muito importante você ter um padrinho. Esse padrinho vai abrir as portas para você. Ele vai fazer você se conectar com pessoas interessantes, vai fazer você se conectar com pessoas que vão fazer negócios com você, vai fazer pessoas que podem ser seus sócios, podem trabalhar junto. Então é muito importante você ter um padrinho. Eu tive um padrinho quando eu tinha 18 para 19 anos. Foi a primeira pessoa que abriu as portas para mim, Denis Ferraz, CEO da Aces Inovação. E o Denis foi muito importante no meu início, porque ele começou a abrir as portas para mim, me colocou do lado dele para trabalhar, para eu poder ver as coisas acontecendo, ver o que ele fazia, quais eram os projetos que os clientes dele estavam envolvidos, como que era executado as coisas. Isso fez com que eu abrisse muito a minha visão logo no início e ter realidade ali de várias coisas acontecendo ao mesmo tempo na minha frente, de vários negócios se movimentando e conseguir enxergar coisas, oportunidades para eu poder dar um próximo passo e aprender também com o erro dos outros, aprender com os acertos dos outros, logo de cara, assim, no início da minha jornada. Então isso foi muito importante. E tem vários outros exemplos, né? A gente pegar o brasileiro mais jovem aí, self-made, né? Que é o Henrique, né? Criador lá da Brex, né? Ele antes, né? Do lado da Pagar. O primeiro padrinho ali dele foi o Jorge Paulo Lema, né? Que abriu a porta deles com 10 estrelas. E aí, depois disso, o que vier é história, né? Então é muito importante você ter um padrinho aí pra conseguir abrir as portas, trabalhar coisas pra você aí, a pessoa que vai cuidar de você nesse início da sua jornada. Mas isso tem que ser uma conexão genuína, não é nada forçado. Não é assim, quer ser meu padrinho? Não. É a mesma coisa, você precisa servir antes. A partir do momento que você começar a servir as pessoas e tudo mais, algumas pessoas vão se interessar muito mais por você e vão querer te apadrinhar de uma forma que vão abraçar você e te ajudar aí a dar seus próximos passos. O nono ponto que eu trouxe hoje é seja uma potência e não um potencial. Aqui a gente consegue fazer uma analogia com o futebol, né? Você vê muitos garotos que começam, estreiam ali, muito potencial e tudo mais, mas ao longo do tempo ele vai caindo porque ele não se tornou uma potência, né? Então é muito importante que você seja uma potência e não só um potencial, né? Em algum momento você vai ser um potencial, mas seja sempre uma potência, esteja sempre ativo, seja sempre buscando, seja sempre se desenvolvendo, para que você seja uma potência mesmo. Onde você vai, se destrói, você vai amassando, você chega arregaçando, você chega marcando presença, mostrando que você está ali, né? E isso vai fazer com que você cresça mais rápido. As pessoas vão ver, cara, esse moleque tem atitude, esse moleque tem visão, esse moleque tem uma boa posição, um bom posicionamento. Então é importante você ser uma potência. Eu, no início da minha jornada, eu fui uma baita de uma potência. Eu chegava, falava com os caras adultos, como se estivesse falando com qualquer amigo meu mesmo, botava minhas ideias pra fora e tudo mais. Mas depois eu me enfiei na minha caverna e fiquei muito focado só no meu negócio, só no meu negócio, só no meu negócio. E acabei deixando muitas coisas que eram importantes de lado, né? Poderia, por exemplo, um canal no YouTube. Poderia estar gravando isso aqui, desde os meus 19 anos, desde quando eu abri minha empresa com 20 anos. Mas eu não documentei minha jornada. Isso é um ponto que eu deixei para lá. E acabou sendo que foi uma potência desperdiçada, né? Nesse quesito, né? Então, tudo que a gente vai fazer, a gente tem que ser uma potência. Porque quanto mais a gente for potência em tudo que a gente faz, mais a gente potencializa o nosso sucesso. Porque vai somando aqui, você está sendo muito bom nisso, muito bom naquilo, muito bom naquilo. Tudo isso vai combinando para você se tornar um grande sucesso, né? Conquistar um grande sucesso. Isso faz com que você alavanque muito mais rápido, né? E consiga chegar a resultados maiores muito mais rápido. E aí, galerinha, para fechar, por último e não menos importante, né? Paciência, consistência e disciplina. Nem todo resultado ele vai vir rápido, tá? Eu comecei a empreender, por exemplo, com 20 anos. Com 21 eu já vivia da minha empresa. Foi muito rápido, assim, essa jornada, mas não ganhava muito dinheiro. Tipo, vivia, conseguia pagar um aluguel, viver bem e tudo mais. Mas os grandes resultados mesmo vieram depois de 4 anos, né? Quando eu conquistei ali o meu primeiro milhão em faturamento, né? Com meus 24 anos. Então eu abri a empresa com 20, passou 4 anos para eu conseguir conquistar o meu primeiro milhão. Mas depois do meu primeiro milhão,
do 24 até hoje já foram mais 8. Então, em 3 anos eu destravei já muito mais que eu tinha destravado em 4. E essa é a importância, né, da consistência, do longo prazo, de pensar no longo prazo, de ter disciplina, de fazer o que precisa ser feito diariamente para você conseguir chegar lá. E paciência, porque o resultado ele não é bem rápido. Essa galera que mostra aí que fez dinheiro da noite pro dia e tudo mais, você pode puxar o dossiê dessa galera e a maioria, galera, mexeu com coisa errada, que a gente chama de dark, né? Provavelmente mexeu com alguma coisa aí de criptomoeda, né? Coisas de opções binárias, sinais, PLR, encapsulados que eram farinha, né? Que não resolvia problema nenhum, só prometia. E-books que não tem fundamento nenhum, né? Científico, ou de autoridade, ou de estudo. Né? Então, muito cuidado, galera, com esse mercado antiético, né? Eu cresci no meu mercado, por mais que o nicho foi ruim, né? Mas eu cresci de forma ética. Eu escolhi o nicho de educação musical, criei uma empresa de educação musical online e vim crescendo nesse nicho. Não é um nicho muito bom, é um nicho que é um hobby, né? Então, se a gente pegar a pirâmide de Maslow, a gente está no topo da pirâmide de Maslow. As pessoas só vão comprar da gente depois de sobrar dinheiro, se tiver dinheiro sobrando e tudo mais. Se vier uma crise, a gente é o primeiro a ser cancelado. Mas é um nicho que, de fato, era ético. Foi o melhor caminho que eu vi para começar. Hoje eu estou também na área corporativa, então a gente trabalha com educação corporativa também. E a gente vem se desenvolvendo aí em outras áreas também. Então é importante, por mais que, galera, tem essa questão do dinheiro fácil no início, o sonho de ganhar dinheiro rápido, mas não negocie os seus princípios, não negocie a sua ética, porque isso vai fazer muita diferença também a longo prazo. Quando você estiver lá no topo, as pessoas que vão estar se relacionando com você, porque muitas dessas pessoas vão se relacionar com pessoas que vão sugar delas, que vão estar ali também no mesmo nível de frequência, né, que fizeram coisas erradas e tudo mais, e aí elas vão tentar fazer coisa certa e não vai dar certo, porque não tem experiência de fazer coisa certa, né? Só tem experiência de fazer coisa errada. Bom, galera, esse vídeo ficou um pouquinho mais longo do que eu imaginava, mas aqui está a minha visão, um pouco da minha jornada também, para ajudar vocês aí a conseguir conquistar o tão sonhado aí, milhão, né, e alguns milhões de reais também, né, o que vocês precisam para começar. Né? Com base nisso, se você quiser saber um pouco mais, eu tenho uma aula aqui de como começar o seu primeiro negócio, se você quiser. Se você quiser saber um pouco mais sobre nichos, como escolher um bom nicho de negócio, você pode clicar aqui também, que é uma aula também que eu preparei. Valeu, galera. Se você gostou desse conteúdo, deixa o like, compartilhe aí com o seu amigo também que está nessa jornada junto com você. Comente aqui que você concorda, que você discorda, para que eu possa melhorar e estar trazendo mais conteúdos aí de qualidade para vocês. Tamo junto e até a próxima.